Bom dia, servidores. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de São Carlos, o Sindipam recebe hoje a visita do candidato Ronaldo Mota, do partido PSOL. Bom dia, candidato. Gostaria de agradecer sua presença aqui no Sindipam, a oportunidade que o servidor público tem de conhecer suas propostas. Como o senhor vê a importância do Sindipam para o funcionalismo público e como será o seu relacionamento com o sindicato? Bom dia a todas e todos, tá? Muito obrigado aí pelo espaço que vocês construíram, né, com as candidaturas. Eu acho que é muito importante nesse momento de eleições municipais os servidores, né, saberem de fato quais são as propostas, né, que cada candidato tem para a cidade, mas também para os próprios servidores, né? Os servidores cumprem aqui dupla função, né? Uma função como cidadão, como usuários da cidade e dos serviços públicos, e nós, trabalhadores do serviço público, como prestadores de serviços também para a população. Então é muito importante esse trabalho, esse papel que o sindicato está fazendo, né? Bom, em relação à pergunta, né? Eu sou um sindicalista, né? Eu sou professor da rede pública estadual, da rede particular, tenho envolvimento com a APUESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado, né? E também de alguns municípios, já aproximadamente aí 25 anos, movimento estudantil, relação com os movimentos sociais, né? Terra, moradia, luta pelo transporte público, enfim, a gente tem um envolvimento na luta social que envolve essa frente com partidos e sindicatos. Então, a minha relação, né, digamos, com a política é uma relação muito estreita com esse ramo, tá certo? E nós, estando na prefeitura, nós não deixaremos de estar presentes, né? E nos relacionando, só que agora de uma outra maneira, que é poder atender, não só levantar as pautas, né, mas atender as pautas, né, e ajudar, inclusive, os movimentos sociais a conquistarem as suas propostas, tá certo? No entanto, eu acho que é muito importante, né, que o servidor público entenda que votar hoje para prefeito, e essa discussão ela é muito pouco feita pelas candidaturas, inclusive, e a imprensa, de uma certa maneira, força o debate no sentido de que aquilo que nós estamos levantando tem que ser exclusivo como propostas para o município. Ou seja, não vem o caso aqui nós discutirmos qual é a relação do município com a política estadual e com a política federal. E isso não é verdadeiro, né? Hoje nós temos uma ofensiva do governo federal, do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas em relação à organização sindical. Na verdade começou lá com o golpista do Temer, né? Portanto, há hoje uma política em que juridicamente os sindicatos serão questionados, e estão sendo questionados, tá certo? Então nós poderemos ter, né, a depender de quem assumir a prefeitura, um grande problema no sentido de não respeitar ou não necessariamente ter que, inclusive, ouvir os sindicatos, seja ele da representação dos funcionários públicos e seja eles, inclusive, do setor empresarial, né? Então, o nosso compromisso aqui é de que a gente vai manter esse respeito com o sindicato, né? E considerando que, de fato, a organização sindical e a representação dos funcionários públicos se dá por meio desta representação sindical, que aqui em São Carlos é o Sindipam, tá certo? Então esse é o nosso compromisso, mas é muito importante que a gente tenha uma frente de atuação, né? E, portanto, ter o PSOL 50 na prefeitura significa a certeza de que nós estaremos fazendo uma luta de oposição às reformas trabalhistas e reforma sindical que estão, na verdade, sendo implementadas pouco a pouco no Brasil inteiro. Candidata, em referência a essa pergunta, a gente faz para todos os candidatos, porque o Sindipam a gente sempre preza primeiramente pelo diálogo,
para não ir para o enfrentamento, porque você sabe que as questões de enfrentamento hoje, principalmente no judiciário, o trabalhador perde muito. Então, se a gente consegue resolver casos sem, ou até mesmo para o município, se você judicializar, fica muito mais caro, sem essa questão. Então, é uma das perguntas que a gente fez, por causa que o senhor acabou de responder, que vai ter o diálogo com o sindicato para melhor comum. A gente sabe que tem uma diferença de público e privado, né, porque a gente tem as leis para cumprir também, mas é nessa questão que o sindicato sempre ele usa principalmente o diálogo. E se a hora que fechou o diálogo, daí o sindicato vai para a luta. Quais os compromissos que o senhor assume em relação aos dissídios coletivos, aumento real e a valorização do servidor? Bom, primeiro, a gente assume aqui o compromisso de manter a data e respeitar a data, né, do dissídio coletivo. Segundo, de desenvolvermos na prefeitura, com a contenção de gastos que será necessário, principalmente com os cargos de confiança, né, em que você tem 30%, pelo menos o que consta na lei, né, no projeto de lei aprovado aí em final de 2018, 30% são cargos de carreira, o restante não é. Então nós achamos que é necessário garantir esse corte, e a gente aqui não está apontando quantos seriam cortados, quais seriam esses cargos cortados, porque há uma necessidade da gente, de fato, fazer com que o dinheiro seja aplicado no cumprimento da atividade fim da prefeitura e do próprio servidor público, que é o atendimento ao público, né? Então, para ter esse atendimento ao público, é necessário você ter o servidor valorizado, você ter condições de trabalho para o servidor, né? E para isso é preciso ter um caixa, né? Nós concordamos com a visão colocada aí pelos economistas, né, de que, e me parece que os dados confirmam isso, de que nós vamos ter um baque, de fato, na arrecadação do município. A prefeitura coloca aí aproximadamente para a LDO de 2021 quase que uma manutenção do valor do orçamento. Não sei se é possível a gente considerar que um valor de 960 milhões, 980 milhões, né, com uma pequena correção aí, talvez até da inflação, ela de fato vai ser efetivada no ano de 2021, mas o servidor público ele não pode ser penalizado, Então o que nós temos que fazer é arranjar outras formas, eu citei uma delas aqui, de fazer com que a gente mantenha a arrecadação ou diminua o custo, sem prejudicar quem de fato é aquele que faz a prestação de serviço para a população, para os 99%, que é o que a gente está defendendo, o PSOL 50, que nós temos que ter uma prefeitura voltada para o atendimento daqueles que mais necessitam, né? Por isso o termo 99%. Nós temos aí 1% que são supermilionários na cidade de São Carlos, que não estão preocupados com o serviço público. Na verdade, eles querem usurpar o próprio poder do Estado, o próprio poder do município, no sentido de poder retirar mais verbas públicas para suas empresas, para o seu lucro e para o seu bem-estar, né? Morando inclusive na redondeza da cidade, de forma bastante isolada, tá certo? Então o nosso compromisso é esse. É possível a gente manter um aumento real de salários? Esse é o nosso objetivo, né? É possível a gente manter isso? Então nós temos algumas situações que é importante a gente alertar o funcionário público, né? Que é a questão da PEC da emergência, né? Mais uma vez, uma relação entre o governo federal e o que vai ocorrer aqui no município, né? Tem um candidato aí que fala, inclusive, não, eu vou lá visitar o Mourão porque ele é da minha coligação e vou conversar com o Mourão para trazer casa, então vai ter uma fila, né? De 5.000 e tantos prefeitos conversando com o Bolsonaro, conversando com o Mourão, pedindo bênção, porque parece que eles podem liberar as coisas. Não pode, a legislação não é assim, né? Mas pior do que isso, esses mesmos partidos e esse governo estão propondo a PEC de emergência, que é a possibilidade de que as prefeituras, o Estado e o governo federal possa cortar salários e cortar jornada de trabalho. Hoje não é possível.
o governo, através de uma emenda constitucional, certo? Essa é a pressão que o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro estão fazendo. Eles querem aprovar, segundo o compromisso do presidente do Congresso Nacional, é de que ele vai aprovar isso até janeiro do ano que vem. Tá certo? Então isso vai colocar os servidores públicos, em todas as esferas, em maus lençóis. E vai ter uma pressão sobre o município dos empresários, no sentido de que a gente não gaste com funcionário público. Certo? Porque é aquilo que eu disse, né? Os empresários, eles não estão preocupados com o atendimento ao público aos 99%. Eles fazem parte do seu 1%. E eles querem o dinheiro público para o incentivo a eles, a produção e a garantia da lucratividade deles. Tá certo? Então nós vamos ter que ter um esforço. Nós temos que ter, já faço aqui um chamado, a uma luta que nós vamos ter que desenvolver em nível nacional, com todas as prefeituras progressistas ou de partidos progressistas que possamos eleger nessas eleições, para que a gente possa impedir essa possibilidade de demissão, corte de salário, corte de jornada e, com isso, todo um problema para o atendimento da população. Se já falta atendimento à população, né, o que a PEC da emergência está dizendo é o seguinte: mais interessa investimento de capital do que investimento propriamente de pagamento do funcionário público. É isso que está colocado lá, inclusive com a lei de ouro, que diz qual é o limite que seria possível ser usado aí do orçamento próprio para pagamento do servidor público. Ou seja, nós já temos uma lei de responsabilidade fiscal que, se por um lado ela limita o gasto, principalmente daqueles mais irresponsáveis que largavam o governo, a prefeitura e o próprio Estado do ano para o outro, né, fazendo uma dívida astronômica, mas por outro lado limita o investimento público com o público, né? Então isso por si só já cria uma situação de limitação para o prefeito e para a prefeitura, do ponto de vista do serviço público e do próprio servidor público poder ganhar mais e poder prestar o melhor serviço lá na ponta, né? E o que o governo está fazendo poderá fazer com a aprovação dessa PEC de emergência é afunilar ainda mais essa possibilidade de que a prefeitura possa determinar uma melhor organização do serviço público e do atendimento à população. Como o senhor pretende dar continuidade à implementação da evolução funcional do servidor prevista no plano de carreira? Isso será feito já em 2021? Isso. Então, mais uma vez, nós chegamos na PEC da emergência. PEC de emergência e na verdade, a situação emergencial que foi colocada no país diz o seguinte, né, que os municípios e os estados, para conseguirem ajuda financeira do governo federal, são obrigados a não fazer nenhum tipo de concessão de aumento salarial aos servidores públicos, né? Nós estamos perante a um congelamento de salários. É isso, vocês estão, né, com salários. Quando a gente diz não ter aumento, não estou falando do ponto de vista do índice de correção ou do índice de aumento real do salário. Nós estamos falando que a evolução do funcionalismo público em todo o Brasil está congelada. Tá certo? Isso é uma lei que foi aprovada, com o cumprimento de boa parte dos candidatos que estão dizendo que vão trazer mais saúde, que vão trazer educação, entendeu? É da Lei 173, né? Somente vai poder os municípios que não aderiram o dinheiro federal, né? Exatamente. Que são poucos. Que são poucos, né? Por conta do quê? Por conta de que a pandemia trouxe uma crise econômica, diminuiu a arrecadação, os municípios estão com o pires na mão pedindo dinheiro. E para poder pegar esse dinheiro do governo federal tem uma cláusula. A cláusula é essa. O próprio Estado de São Paulo, do governo Dória, do PSDB, do Neto Donato, assinou. E nós estamos com os salários congelados no Estado. E mais do que isso, o Dória foi além, certo? O PSDB foi além, né? É bem curioso, assim, porque o discurso de um é outro e na campanha eleitoral o que se propõe aqui é uma coisa completamente diferente. Mas o PSDB não só congelou os salários, como fechou várias autarquias públicas do Estado, tá certo? Em nome da equidade fiscal, inclusive com demissão de funcionários. Isso aqui em São Paulo já está sendo praticado. Ele foi avante, né? Ou seja, ele se antecipou à PEC de emergência. Inclusive numa disputa que existe entre o PSDB aqui em São Paulo e o governo federal, o governo Bolsonaro.
né? No sentido de dizer que quem é o mais responsável, né, pela economia nos seus respectivos campos de atuação, o Dória aqui no Estado e o Bolsonaro no governo federal. Né? Então nós achamos que o que nós temos hoje é uma prática de uma irresponsabilidade social que nós queremos combater. Tá certo? Como é que nós vamos combater isso? Tem que ter uma luta que não passa a luta simplesmente por nós dizermos que a prefeitura tem que cumprir e fazer com que a evolução funcional ela possa ser retomada, uma vez que a prefeitura assumiu o compromisso legalmente, dizendo que isso não vai ocorrer para poder pegar o dinheiro. Tá certo? Então nós temos que romper esta lei, nós temos que fazer esse movimento contra o atual modelo econômico desenvolvido pelo governo Bolsonaro. Caso contrário, reforço aqui, mais uma vez, independente da atuação da prefeitura, né, nós vamos ter funcionários públicos não só com salários congelados, mas com a possibilidade de redução dos seus salários, com a redução da jornada de trabalho e com menor atendimento à população. Então não vamos ter expansão. O que se projeta para o futuro é uma contração do atendimento e da própria atuação do poder público junto à população. Nós vamos ter muito mais reclamação, né, da população, né? Porque a reclamação acaba estourando quem? De que o funcionário público é o vagabundo. Né? A prefeitura não explica o fato de por que não contrata ou por que não tem os equipamentos no local de trabalho. Né? Por exemplo, a questão da saúde. Então, o que acaba ficando para a população dentro da campanha que a gente tem em nível nacional é de que o funcionário público ele é um privilegiado, né, e que não quer trabalhar. E a gente sabe que não é isso. Na verdade, então, o senhor quer dizer que em 2021 o senhor vai, sendo eleito, vai governar para o Estado só? Porque, ou seja, todos os investimentos vão estar congelados em relação do servidor. O senhor vai ser, ou seja, vai ser prefeito para a gente conversar depois em 2022, porque daí a lei 173 é até 31 de dezembro de 2021. Em 2022 seria, a prefeitura teria autonomia, se não tiver outra lei para frente depois, né? É isso, né? É isso, né? Mas o que eu estou propondo aqui é além. O que eu estou propondo aqui é uma frente. Eu estou propondo que nós, funcionários públicos, juntamente com a prefeitura, possamos fazer um grande movimento e romper o contrato e a própria lei, para que a gente nós possamos ser donos das nossas decisões novamente, certo? Então a responsabilidade é do atual prefeito, certo? O senhor assume o compromisso de regulamentar a Lei 13.889 de 2006, o Estatuto da Educação, resolvendo impasses como o professor de apoio, atribuições de aula, jornada dos P3 no que diz respeito à hora-aula de 50 minutos, logo no início do ano letivo de 2021, junto com o Sindispan, conforme o artigo 16, com comprometimento de paridade igualitária na comissão? Sim, eu assinei ontem, inclusive. Não sei exatamente como é que está essa relação da comissão com o Sindispan, não sei exatamente, mas eu assinei ontem uma carta, inclusive, que está sendo endereçada, ao que parece, a todos os candidatos, em que a gente se compromete, e aqui eu faço de público, né? Nós nos comprometemos a fazer as readequações do Estatuto. A segunda alteração, que é a contratação de professores substitutos, né? Ou seja, que a gente tenha o cargo de professor substituto, essa é a proposta que nós do PSOL estamos apresentando, né? Não é simplesmente ter um número de profissionais da educação que possam tampar buraco independente de que escola esteja. O que nós estamos propondo aqui é uma reformulação no Estatuto, que a gente possa ter em cada escola um conjunto de professores que possam estar à disposição da escola para cobrir aqueles professores que, por algum motivo, faltaram. Tá certo? Então é isso, né? E adequação no Estatuto para que a gente possa, de forma geral e final, a gente possa encerrar esse debate que se arrasta aí pelo menos durante todo o ano de 2021, na verdade, desde o final do ano passado, que tem a ver com essa polêmica aí do P3, né? Porque a proposta que está sendo, na verdade, encaminhada
pela atual gestão, na prática, muda a jornada de trabalho do professor, que foi uma conquista. Certo? A implementação da lei do piso, com ser 1/3 de jornada, é uma implementação importante, né? E que foi uma luta. Tá certo? Então foi uma conquista, não foi também cedido, não foi dado, né, pelos prefeitos anteriores ou pelo prefeito anterior, tá certo? Então o que nós estamos propondo é, primeiro, manter a jornada do professor, esse é o compromisso que nós estamos fazendo nessa atualização do estatuto, atualização do estatuto que vai fazer com que a gente diga claramente que está mantido a jornada do professor de 24 horas aulas, constando que a hora ela significa 50 minutos, no caso de todos os professores, e de 40 minutos para o caso do P4, que atua no período noturno, principalmente, né, e que trabalha aí com o supletivo, tá certo? Então esse é o nosso compromisso, eu acho que isso encerra a discussão. Tem um debate parecido com esse ocorrendo em Araraquara, onde o encaminhamento está sendo esse. Inclusive, nós achamos que é um bom encaminhamento, né? Você ter uma comissão paritária que, inclusive, discuta como é que vai ser a implementação dessa mudança depois. Não só como é que nós vamos dar a redação, mas como é que nós vamos fazer o encaminhamento, né, da implementação dessas alterações do Estatuto no ano de 2021, se é que vai ser possível. Certo? Porque aí nós temos o problema anterior que a gente discutiu. Tá certo? Mas o nosso compromisso está firmado, está assinado, inclusive aí com a comissão, com essa carta que eles apresentaram para nós. Porque dessa comissão, porque essa carta que entregaram para o senhor, eu até sei do documento, ela não é uma comissão dos professores P3 que foi criada. Mas a comissão que se refala aqui na Lei 1389, que nós nomeamos, indicamos, só que daí quando vai na discussão são 4 contra 8, né? A comissão que está indicada lá hoje não tem mais ninguém de função gratificada, mas antes era um jogo desproporcional, era 8 funções gratificadas contra 4 que não tem funções, então aí era a discussão, mas embora que nessas lutas a gente até conseguiu reverter algumas coisas, mas na hora da discussão correta, na votação, a gente perderia daí. Então, o Estatuto da Educação, ele prevê que para alteração tem que passar por essa comissão. Era dessa. Inclusive, tem muitas coisas que foram alteradas em outros momentos que não tinha comissão e se qualquer momento ela pode ser, porque até mesmo a Câmara fazer alguma alteração, a comissão pode fazer o veto. Candidato, você é professor, então eu vou entrar numa outra questão aqui, que deixa todos os professores hoje, acho que tanto do município quanto do estado, bem apreensível, que é a questão da volta às aulas na pandemia, né? Nós não temos nada que nos garanta, enquanto professores municipais, apesar da gente estar trabalhando ainda em home office, mas nós não temos nada que nos garanta que seria o decreto. E nossas escolas não têm o mínimo de estrutura para receber novamente essas crianças e também não temos uma atenção quanto a isso. O que o senhor vê, qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, primeiro a gente, a APUESP, né, o Sindicato dos Professores, nós chegamos a fazer inclusive com membros aqui do Sindispan, foi uma reunião muito bacana, uma reunião unificada aqui na cidade de São Carlos, contou com quase 100 professores, né, nessa reunião, né, foi muito legal, né. E nós estamos numa campanha, né, eu me reivindico aqui ainda como professor, apesar de estar candidato, e eu estou usando inclusive a campanha... a prefeitura e o espaço que está sendo dado institucionalmente para essa campanha, para que a gente possa fazer a denúncia e o debate do porquê que nós somos contra a volta às aulas nesse momento. Então, essa é a primeira nossa posição, tá certo? Nós aqui estamos defendendo a não volta às aulas presenciais enquanto durar a pandemia. Não dá nem para dizer que é no ano de 2020, porque de fato nós não sabemos, né, se as vacinas estarão em quantidade suficiente, né, para todo o país e para a cidade no início, janeiro, fevereiro de 2021. Então, enquanto durar a pandemia, nós estamos dizendo, nós temos que ser contra exatamente por isso que você colocou. Eu dou aula no Álvaro Guião, que é uma escola central, alguns falam, nossa, só tem gente do centro ali, né? Não, é gente de todo lugar, né, que a gente encontra com o caos que nós sabemos que são os equipamentos públicos, né, e as escolas, tanto no município como no estado, né, entende?
Então, nós achamos que não há nenhuma condição de segurança, não há como a prefeitura oferecer segurança e não há como o Estado oferecer segurança, mesmo que a gente pense numa volta contida com um contingente menor de número de alunos. Essa é a primeira questão. Segundo, tem um outro complicador, que é o fato do professor ser vetor, mas ser ao mesmo tempo aquele, não só o professor, mas os gestores, os atendentes, né, os agentes educacionais na escola, né, serem vetores e ao mesmo tempo serem vítimas, né, serem contaminados, né. O professor tem um problema mais agravante, principalmente no caso do município, né, o P3 e o P4, porque muitas vezes eles não trabalham apenas em uma escola, ele dá aula em outras unidades que inclusive ultrapassam o limite do município, ou seja, uma outra rede, né? Então a gente tem vários professores do município que dão aula no estado, do estado no município, vice-versa, e você pode, né, nesse trânsito, né, entrar em contato com alguém numa escola, levar para outra escola e levar para a sua família, né? Então esse é um outro problema. Para isso, né, é importante deixar claro também que a prefeitura poderia resolver o problema, inclusive, da polêmica que existe no estado, né? E, infelizmente, o seu Ayrton Garcia e o PSL, aqui de São Carlos, preferem fechar os olhos, né? E não comprar essa briga com o governador Dória, que de uma forma autoritária está impondo, né, essa volta, esse retorno às aulas na rede estadual, tá certo? E eu diria que é uma atitude mesmo criminosa da prefeitura, porque o programa São Paulo, né, contra a Covid, diz que a prefeitura pode limitar as ações de abertura. Ela não pode abrir mais do que o próprio comitê está propondo, mas ela pode fechar aqui em relação àquilo que o comitê está abrindo. Portanto, a prefeitura poderia, né, através da comissão, né, que a gente tem aqui constituída na cidade de São Carlos, fazer o decreto e solucionar o problema, né? E essa dúvida e essa ansiedade que cria para nós, servidores públicos, mas também que cria para vários pais, né? As pesquisas continuam indicando, 80% da população está contra a volta às aulas, né? Então me parece que a única justificativa para que a gente permaneça com essa pressão do governo do estado e com a omissão dos governos municipais em relação ao decreto é sucumbir aos grandes grupos privados empresariais de escolas, né? Eu não digo nem os pequenos, eu estou dizendo os grandes grupos, né, que estão numa ansiedade muito grande de voltar, de terem autoridade para voltar, que nós temos, acho que, uma grande rede que voltou, o restante ainda não, né? Ou duas, né, se a gente considerar o sistema S, né? E isso porque eles têm que fazer as matrículas, eles querem captar recursos. Então, ficaria muito ruim para esse setor voltar, né, sem que, de fato, o setor público tenha voltado. Então, alguém tem que garantir isso. O governo do estado vai garantir, vai fazer esse bom serviço, né, para o setor privado poder colocar os seus estudantes lá na sala de aula e chamar os pais a fazerem a matrícula e arrecadar dinheiro. Então, mais uma vez, né, submetemos a vida ao lucro de alguns, né? Até lembrando, o senhor citou aí, a gente estava nessa reunião lá pedindo o decreto e os nossos advogados até questionou mesmo, porque a OMS, todo o governo paulista, o municipal, que tem os EPIs, foi um dos questionamentos, os EPIs, tudo bem, tem os EPIs individual, né? Mas só que não saiu uma resolução, ninguém colocou, porque o problema tem os EPIs coletivos, né? Porque os EPIs coletivos, você pega uma sala de aula, tem 5 crianças, você vai ter que ter um funcionário na porta, cada vez que a criança for no banheiro vai ter que fazer esterilização, né? Que não vai ficar lá porque não adianta nada. Então, essa é a questão que ninguém está pensando nos EPIs coletivos, né? Porque uma escola, mesmo vindo 30%, o custo seria muito alto e você não vai conseguir manter. Então, a gente estava junto lá na reunião sobre essa questão do decreto do estadual, para manter o estadual também fechado. Hoje, os servidores têm, através de convênio com o Sindiplan, um plano de saúde custeado integralmente pelo trabalhador. Há também servidores que contratam individualmente planos de saúde. O senhor assume um compromisso de viabilizar a participação da prefeitura em parte do custo desses planos?
Então, nós vamos entrar aqui num debate que é bastante interessante, né? Que é em relação à saúde. Eu sei que os sindicatos eles têm que, de alguma maneira, auxiliar o funcionário naquilo que é falta, né? Isso é comum, né? Agora, nós não podemos comprometer um programa municipal, né? E o PSOL 50 faz uma defesa do público e não do privado para toda a esfera pública, né? Mesmo que seja para um setor da categoria que nós consideramos que temos que tratar com muito carinho. Então nós achamos que a melhor saída que nós temos não é investir no setor privado. Tá certo? Nós achamos que é um erro. Nós apostamos aqui no setor público. Então nós queremos melhorar a rede pública de saúde, inclusive para que o servidor público, para que nós possamos utilizá-la. E que a gente não precise de um São Francisco, não precise de uma Unimed, tá certo? Porque esses setores, na verdade, eles fazem um lobby que conspiram contra o bom funcionamento, inclusive, da saúde pública em todos os municípios. Essa questão da concorrência entre o privado e o público, ele não é uma concorrência honesta, né? O privado, normalmente, tende a sabotar o setor público das mais diferentes maneiras. Tá? Uma das maneiras é proibir, inclusive, que médicos trabalhem no setor público. Né? Ou pressionar para que ele não fique. Ok? Então, nós não podemos, eu diria, o projeto do PSOL 50 é a gente, de fato, fazer com que o serviço público de saúde funcione para todos e, portanto, nós estamos contra aqui fazer qualquer forma de financiamento ao setor privado, seja ele de que área for, inclusive do setor da saúde. Uma grande luta do Sindispan nesses últimos tempos foi em questão do servidor público da saúde com comorbidades e idosos. Era cerca de 49 servidores que foram obrigados a estar novamente na linha de frente em postos de saúde, UPA, e sem as mínimas condições. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, como o senhor vê essa questão. Não, eu acho que é lamentável que o sindicato tenha que ter entrado com uma ação na justiça contra a prefeitura para poder minimamente salvaguardar aqueles que estão em condição de risco e, portanto, de vida, né? Então, eu parabenizo a direção do Sindispan pela iniciativa. Eu acho que foi acertada e está sendo acertada em todos os locais, né? E tem vários sindicatos de professores entrando com ações na esfera municipal, na esfera estadual, contra as prefeituras que, de alguma maneira, querem fazer, né, o trabalhador municipal, o servidor municipal, trabalhar seja ele, não importando quais são os problemas que esse servidor tem, não só do ponto de vista de comorbidade dele, mas muitas vezes o servidor ele mora com alguém que é do grupo de risco. Nós temos, né, vários servidores, eu daria exemplo aqui de professores que moram, por exemplo, com a sua mãe que tem 80 anos de idade. Ele se colocar em risco é levar um problema de vida à mãe, à família. Tá certo? Então, não é uma situação tranquila. Nós achamos, evidentemente, que qual é a questão que foi colocada pela prefeitura, né? E é uma questão interessante, né? Vai faltar funcionários para atender a população no momento de pandemia. Então, nós podemos matar os servidores para poder salvar vidas da população. Ao mesmo tempo em que nós liberamos a economia, abrimos tudo, não tem problema se vai ter contaminação ou não, né? Porque nós vamos ter servidores, mesmo que esses servidores estejam em situação de risco. Nós achamos que é um absurdo esse tipo, né, de situação em que a prefeitura coloca, né, a população. Mais uma vez, a prefeitura se inclina ao poder econômico, né? Ou seja, o lucro tem muito mais valor do que a própria vida. É isso que está colocado. Então, se há falta de servidores na saúde, de fato há, a grande questão aqui é por que a prefeitura, nesses últimos 4 anos, atual gestão, não resolveu esse problema.
Por que ela não conseguiu contratar mais agentes de saúde, sejam eles médicos, técnicos, atendentes e assim por diante, né? Essa é a questão que está colocada, né? Então, levantar neste momento, que é um momento decisivo, né, que nós estamos discutindo aqui a questão da vida, né, e dizer que essas pessoas têm que se colocar em risco, né, porque não há outras pessoas para colocar no lugar, eu diria que é a comprovação da incompetência ou até mesmo da insanidade administrativa em relação à preservação da vida e do cuidado com o próprio servidor público e a própria população. Tá certo? É isso. Só complementando a sua pergunta, mas o servidor da saúde com comorbidade ou com maioridade não pode ficar na linha de frente, né? Sim, é isso que eu estou dizendo. E os secretários e prefeitos que são da linha de risco pode ficar em casa daí, home office daí? Pois é. Pois é. Você tem toda a razão. É isso. Né? Essa é a comprovação, é uma né? incoerência que a gente vê muito grande, entendeu? Ele sabe o risco, né? E por isso fica em casa, né? Mas o risco para nós, eles desconsideram, né? O senhor se compromete a realizar, ainda em 2021, o curso preparatório para que os servidores tenham direito à gratificação prevista em Lei Municipal número 14.902 de 2009, ao pedir demissão voluntária, ou PDV? Vamos lá. Primeiro, acho que de uma forma geral, né? Há uma necessidade de que, aí eu acho que é um papel da prefeitura, né? E vocês têm que exigir isso, né? O fato do sindicato poder contar ou poder ter parceria com a prefeitura não significa abrir mão de luta e abrir mão da sua independência. O sindicato tem que ter a sua independência, né, em relação à prefeitura, né? Isso em relação a qualquer governo, né? Seja ele considerado progressista ou não. Tá certo? Acho que essa é uma questão importante. O sindicato não pode se confundir, o papel do sindicato não pode ser confundido com o papel político de quem ocupa o cargo de executivo da prefeitura. São coisas diferentes, né? Se eu me elejo enquanto PSOL, eu estaria contra que o Sindispan, a PUESP ou qualquer outro sindicato que nós temos relações estejam ativamente no governo, porque isso significaria uma tentativa de política de cooptação das suas direções e de amarrar o seu sindicato e as decisões dos seus sindicatos ao interesse de um grupo político que está na prefeitura. Entende? Então acho que isso é muito importante ficar claro. Essa é a minha posição, a posição que eu defendo no movimento sindical há pelo menos 25 anos, tá certo? Então, eu acho que é muito importante isso, e é com esse respeito que nós queremos estar na prefeitura, considerando, né, que nós temos que negociar com os sindicatos, mas sabendo que o sindicato tem que ter a sua independência e fazer a luta necessária, inclusive contra a gente, se for o caso. Tá certo? Acho que isso tem que ficar muito claro aí com vocês, né? Mas o compromisso é importante. Então, a prefeitura, se nós, de fato, estamos assumindo o compromisso da valorização do funcionário público, né, significa garantir não só o salário, mas garantir condições para que ele possa estar no seu local de trabalho, fazendo o melhor atendimento possível, e mais do que isso, tendo uma ascensão na sua carreira, né, seja ela horizontal, seja ela vertical, né, dentro da estrutura de carreira, é necessário que a prefeitura garanta, portanto, os cursos de formação para que essa ascensão possa ocorrer. Então, nós achamos que isso é uma obrigação, tá certo? Do município, né? Da prefeitura, enquanto uma instituição, poder garantir esta ascensão através dos cursos, né? Então, aí nós podemos fazer com que os convênios, inclusive, né? Pensando um pouco aí no que eu falei anteriormente, né? No público, né? Nós achamos que é muito possível nós fazermos convênio com as universidades, a Federal e a USP, evidentemente que são entidades, instituições também autônomas e separadas, porque muitas vezes os candidatos colocam essa questão do convênio como se fosse apenas uma decisão do município, né? Para você fazer convênio com as universidades, há de ter uma definição não propriamente das reitorias, as reitorias elas têm um papel importante, né? A eleição da Federal acho que mostra um pouco isso,
Mas os departamentos com o qual nós podemos fazer esta relação, e com a fundação institucional que é a FAI, é que vai determinar se vai ter acordo na relação entre o município e as instituições dentro da universidade ou não. Então, a nossa proposta é que a gente tenha um canal de negociação permanente, né, uma secretaria que possa fazer essa ação institucional. E uma dessas propostas seria a criação desses cursos de aperfeiçoamento que daria o embasamento legal, né, do ponto de vista do certificado, para que a ascensão na carreira ela possa ocorrer. Ok? Candidata, essa questão do PDV, essa lei 14.902, ela é, na verdade, assim, ela existe. Então, quando o trabalhador se aposenta, ele tem 90 dias para se desligar. Daí, se ele se desligar em 90 dias, ele recebe 50% de cada ano que ele trabalhou, do salário atual base dele. E também, depois que passou os 90 dias, aí a prefeitura, uma vez por ano, ela abre as inscrições de um curso de 30 dias, as pessoas fazem esse curso, e aí elas têm um prazo de um mês para se desligar e ganham 50%. Se passou um mês, elas já não ganham mais de novo. Embora que agora também tem a lei de novembro de 2012, 19, que acabou, né? Aposentou, tchau, obrigado, né? Mas também tem uma ansiedade, um anseio de muitos servidores que já passaram, já estão há tempos trabalhando, estão aposentados, que eles querem uma proposta de PDV para eles se desligarem mesmo, para não sair sem nada. Essa é uma outra pergunta em cima dessa, né? Se o senhor tem um interesse, eu sei que em 2021 ou o senhor conseguir ver, o senhor tem uma proposta para fazer um PDV institucional para quem queira se desligar, que não encaixe nessa lei. Uhum. Bom, o nosso objetivo é aumentar o número de funcionários públicos, porque nós achamos que é uma falta. Então, nós precisamos estudar em quais secretarias nós precisamos reforçar, de fato, o número de funcionários. Portanto, responder, bom, nós abriríamos um PDV, e PDV para quantas pessoas? Nós achamos que isso nós só poderemos responder com base nessa pesquisa, né, do interesse político que nós temos, que é de fortalecer esse atendimento à população. Tá certo? Então, não daria para a gente afirmar categoricamente agora, ó, nós vamos abrir o PDV para todos que queiram se exonerar do município e para que a gente possa abrir novas vagas, né, para concurso público, nós vamos fazê-lo isso a partir já do primeiro mês. Então não dá para a gente fazer isso porque depende exatamente dessa pesquisa que nós vamos ter que fazer, desse pente fino que nós vamos ter que fazer em cada secretaria, né, e confrontando isso com a nossa estratégia de fortalecimento do atendimento à população via o servidor público. Então, okay? só reformulando a sua resposta, então, a partir que o senhor assumir 1º de janeiro, o senhor vai fazer um estudo, daí depois pode ter proposta sim ou não. É isso, né? O senhor se compromete a comunicar ao Sindispan os projetos de lei que envolvam direitos e obrigações dos servidores antes do seu encaminhamento ao Legislativo? Sim, então, vamos lá. Nós temos aqui duas maneiras, né, digamos, do nosso comportamento e a relação com a Câmara Municipal, né? O primeiro, evidentemente, que nós temos que apresentar, fazer negociações, reuniões com os vários vereadores. A mudança na atual legislação eleitoral vai fazer com que você tenha uma dispersão, né, de representações partidárias muito grande na Câmara Municipal. Então, independente do prefeito que entrar, a dificuldade de obter uma maioria vai ser muito grande, tá certo? Por conta dessa atual mudança, né? Né? A esperança é essa, exatamente, né? Bom, mas isso não impede que a prefeitura faça os devidos acordos, os acordos costumeiros da chamada velha política, né? Para que ele obtenha, né, arrebanhe ali um contingente, né, uma maioria de vereadores. Essa não é o que nós estamos propondo aqui pelo PSOL. Nós, do PSOL, o que nós estamos propondo é o seguinte: primeiro, reeditar os chamados conselhos populares. Conselhos, nós vamos fazer uma campanha nos bairros
E nas secretarias, nós queremos que tenham conselhos populares, conselhos de funcionários, seria o segundo conselho, com a participação e representação do sindicato, do Sindispan. De tal maneira que esta seria o canal de comunicação entre o servidor público, né, o Conselho Popular entre a população e nós, mas seria o canal de comunicação entre os servidores públicos, os problemas em cada secretaria e a própria prefeitura. E aí a ideia é que a partir desta relação a gente possa editar as propostas de leis e apresentar à Câmara Municipal. E com isso termos uma unidade para fazer a pressão junto aos vereadores. Então o acordo que nós queremos, né, com os servidores é esse. Né? Nós temos acordo aqui em encaminhar tal medida, de fazer tal concurso, de fazer o PDV para tantas pessoas aqui nesse setor, nessa secretaria, né, ou em nível geral, entende? Vamos colocar esse projeto de lei lá, então vocês vão nos ajudar a fazer a aprovação? Esse é o projeto que a gente quer desenvolver politicamente na prefeitura. Ou seja, a nossa ideia não é comprar vereadores, a nossa ideia é fazer com que aquilo que saia da população e do servidor público a gente possa encaminhar enquanto movimento, enquanto mobilização. Tá certo? É isso. Aí a palavra pressão é complicada daí, né? O senhor se compromete a não privatizar o SAAI nem realizar concessão à iniciativa privada? Sim, já vou ser categórico aqui. Sim, a gente não... a gente assume aqui o compromisso de não fazer a privatização do SAAI, tá certo? E aqui, mais uma vez, estabelece aquilo que eu disse lá no início, tá certo? Acho que eu vou reforçar, posso ser enfadonho, né, em dizer isso, mas é interessante aqui, né, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela diz aqui que o limite prudencial de gasto com servidor público é de 52,6%. 51,3%. Limite prudencial, é o chamado, tecnicamente. Isso. Aí você já incorreu na ilegalidade, tá certo? Bom, mas vocês sabem que não existe nenhum limite, não existe nenhuma lei de responsabilidade do gasto do público com o privado. Certo? Vocês percebem como é que é interessante a situação? Ou seja, qual é o lobby que funcionou ou que está funcionando em nível nacional, estadual e municipal? É o lobby do setor empresarial, né? Que aposta no desmonte do serviço público para que ele seja o prestador. E é o serviço de maior garantia, porque a licitação pública garante a ele o pagamento integral, ao setor terceirizado ou não. Entende? E esse é o lobby hoje que se estabeleceu e foi vencedor, mais uma vez, em cima do saneamento básico. A lei que foi alterada agora em junho, não sei exatamente, foi agora nesse ano, no primeiro semestre. Foi. Isso. Isso aí. Né? Certo? Ela faz exatamente isso. O que ela diz na verdade? O poder público está proibido de fazer a prestação de serviço diretamente através de uma autarquia pública. Você tem que contratar uma empresa. Entenderam? Qual é o lobby que mais uma vez funcionou? O do setor empresarial. E que ganham a população dizendo o seguinte, ó, agora vai ficar legal, o serviço vai ser eficiente. Né? Somado a uma campanha que nós temos hoje aqui, por exemplo, em São Carlos, que é que o SAAI, que o servidor do SAAI, que aquilo é uma bagunça, que aquilo é uma baderna, que aquilo não funciona. Mas se privatizar vai funcionar. Entende? Então nós achamos que nós temos que fazer uma inversão. Nós temos que valorizar o SAAI como uma empresa, inclusive porque arrecada, e ela é um grande contribuinte, inclusive para o caixa da prefeitura, tá certo? Para o orçamento total, isso ninguém fala, pouco é falado. Né? Parte do pomposo, né, orçamento aí de 950 milhões, 150 milhões aproximadamente, vem do SAAI. Certo? Então o que nós achamos nós temos que melhorar de fato a gestão. Eu acho que a prefeitura tem que ter uma meta para aquele setor que é estratégico e importante, né, para o município, que tem a ver com captação, tem a ver com distribuição de água, mas tem a ver com a questão do saneamento, porque o esgoto também não é 100% tratado. Foi importante a estação de esgoto, mas é ainda um projeto incompleto, né, e cada vez mais distante do 100%, na medida em que a população cresce e o serviço de esgoto não se amplia. Então,
Esse é o debate que nós vamos ter que fazer, né? Que sacrifício que nós vamos fazer para que, de fato, a gente possa garantir que a distribuição de água não tenha o desperdício que tem, a captação continue ocorrendo de forma garantida para a população, na medida em que o regime de chuvas no planeta ele está mudando, né? A questão ambiental ela vai pegar. Né? Isso tem a ver com o debate de enchentes, que alguém fala assim, não, mas essa é uma chuva que cai a cada 20 anos, ou a cada 100 anos. Aquilo que é exceção será cada vez mais uma regra, dentro da situação que a gente vive hoje no ambiente. Né? O painel intergovernamental da ONU, climático da ONU, desde 2000, já estamos falando de 20 anos atrás, fala que se os estados, o poder público não fizer investimentos pesados no sentido de reflorestamento, da proteção ambiental, para que a gente possa fazer o controle de emissão, isso tem a ver com a questão do transporte, por exemplo, né? O gasto que esse poder público vai ter com as catástrofes nos seus países, independente da geografia, do local geográfico no mundo, será muito maior. E é o que nós estamos assistindo. As catástrofes, né? A falta de água por um lado e o excesso em outros momentos ou em momentos muito pontuais serão cada vez mais regras, né, no planeta inteiro, e aqui em São Carlos não será diferente. Até porque aqui o que a gente menos faz na cidade da ciência e tecnologia é usar a ciência e a tecnologia ao nosso favor, inclusive do ponto de vista da proteção ambiental, da proteção dos mananciais. Há hoje uma insatisfação generalizada dos servidores em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Bom, primeiro acho que aquela questão da formação do Conselho de Funcionários, né, junto com as secretarias, eu acho que eu não sei se ela substitui, né, a Secretaria de Gestão, mas eu digo, ela será uma grande contribuição para que a gente melhore, inclusive, essa relação, considerando que o sindicato tem que ter a sua independência nas suas reivindicações e naquilo que a prefeitura tem o seu papel de propor, né? Então eu acho que esta situação em que o servidor público e o sindicato terão voz ativa nesse governo, né, no sentido de um órgão paritário para apresentar propostas ou rejeitar aquelas que nós vamos apresentar a vocês, eu acho que resolve em grande parte esse problema da relação, né? Ou seja, nós não queremos que a Secretaria de Gestão ela atue como um órgão patronal, né? O RH de um setor privado, né? Onde o servidor é de fato um servo dentro da administração. Nós temos que entender que o servidor, né? Essa palavra, esse termo, né? Inclusive ela não é um termo muito legal, né? Mas ele é um trabalhador, e como trabalhador ele tem que ser respeitado, ele tem direitos, ele tem deveres, e nós temos que respeitar. Então, até pela tradição que nós temos, né, dentro do movimento sindical, dentro dos movimentos sociais, é esse sentimento que nós queremos e nos comprometemos a trazer para a prefeitura, tá certo? O respeito, tá certo? Para com o servidor público. Quando eu digo respeito, significa a sua valorização, as suas condições de trabalho, a sua reclamação e as suas propostas serem, de fato, levadas em consideração, terem sua importância dentro da administração pública. O senhor se compromete a não promover terceirizações no setor público, exceto em situações absolutamente necessárias ao funcionamento dos serviços e, nesse caso, em comum acordo com o Sindipam? Sim, né? Taxativamente aqui, nós nos comprometemos a não usar da artimanha das terceirizações, né? Vamos lembrar aqui, só para dar mais alguns dados, né? Eu sei que vocês, mas talvez para aqueles que vão estudar, né, essa apresentação, né? Para alguns, a terceirização é a saída dos sonhos, né? Esses alguns são os empresários, como eu disse aqui, né? E o problema é que a terceirização de uma certa maneira é a privatização do serviço público, e isso não garante um maior atendimento à população. Essa é a primeira questão. Então nós, o PSOL 50, né, temos uma defesa nacional contra a política das terceirizações. Nós achamos que o emprego público
ou qualquer outro emprego formal, ele deve ser um emprego com garantias, com direitos trabalhistas. E a terceirização, ela é, na verdade, a porta ou a entrada da precarização do trabalho. Além da precarização do próprio serviço público, ela é a precarização do próprio emprego. Tá certo? Então, o nosso compromisso aqui é que o serviço público será ofertado pelo público e pelo o servidor, né, pelo trabalhador público concursado. É isso que nós queremos garantir. Tá certo? Esse é o compromisso que nós estamos assumindo aqui. O senhor pretende cumprir integralmente o TAC, termo de ajustamento de conduta firmado entre o município e o Sindispan em relação ao assédio moral? Sim, esse é um termo também bastante sensível, né? Um assunto bastante sensível. E também eu acho que essa questão do conselho de funcionários também poderá ajudar, porque esse conselho de funcionários, e com a participação do sindicato, pode ser um facilitador para que vocês façam a denúncia das chefias que possam estar usando desse expediente, né, do assédio moral, para impor a sua autoridade dentro daquele local, daquele setor. Tá certo? Então, acho que é importante isso, né? Que vocês tenham a voz para poder fazer a denúncia. A denúncia tem que chegar até o executivo, até ao gabinete do prefeito, e nós achamos que esta forma também do Conselho de Funcionários é uma boa forma, inclusive, de intimidar aqueles chefes que por algum motivo estão ali e que para a visão da administração ele pode ser uma pessoa muito boa, mas que nós não sabemos se lá no convívio com os demais trabalhadores, se esse convívio de fato é tranquilo ou não. E isso é muito comum, eu sei, eu trabalho nas escolas aí, a gente se depara com muitos gestores que são considerados muito eficientes, né, para os cargos indicados do governo do Estado, por exemplo, a diretoria de ensino, mas que nós sabemos que no dia a dia, na relação, por exemplo, dentro de uma escola, eles são os verdadeiros carrascos, uns incompetentes na forma administrativa e um verdadeiro carrasco na relação com os trabalhadores daquela unidade escolar, né? Então isso pode ocorrer, né? E a gente tem que ter uma forma, não só de intimidar que essas pessoas desempenham esse tipo de papel e não incentivar, e ao mesmo tempo, se isso ocorrer, tem que ter uma forma, uma válvula de escape onde vocês possam fazer a denúncia. Então, acho que esse conselho de funcionários, né, ele é também um mediador no sentido de que essa denúncia vai ocorrer e essa pressão, e a pressão mesmo o termo, a pressão sobre quem é chefe tem que ser exercida, para que ele não ache que ele é o dono das pessoas ou o dono daquela secretaria, mesmo do ponto de vista do secretário, ou o dono daquele setor, né, a qual ele está colocado ali para administrar. Acho que um caso que eu penso que é inédito que aconteceu em São Carlos foi a questão do racismo, né? Que agora nós temos a confissão e ela ganhou um cargo foi promovida por conta disso. E é uma coisa que é inadmissível. A gente tem que prezar pelo respeito por todas as pessoas. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho desse caso, que eu acho que casa bem com tudo que você falou aí. Sim, perfeito. Eu acho que você vai me permitir fechar com chave de ouro, né? Eu acho que o exemplo aí dessa... Como é que é o nome dela? Carla Campos, é isso aí, né? Eu participei, inclusive, da primeira manifestação em julho, que teve ali na estação, organizada pelo Movimento Negro, né? E é isso, gente. Como a prefeitura, em sã consciência, pode manter uma pessoa, cargo de confiança, tá certo? Então, essa pessoa que praticou, e agora eu vi a declaração, inclusive, lá nos autos, né? Ela confessou que, de fato, provocou um ato de racismo e essa pessoa que é de confiança da prefeitura continua sendo uma pessoa de confiança. Entende? Essa é a situação mais... Com um salário bem poupudo. Pois entende? Essa é a situação estarrecedora, né? Pois né? Em que pese que parece que vai continuar, né? Algumas ações vão continuar, né? Um acordo foi feito, as outras vão continuar. Né? 10.400 para quem ganha 7 é 2 meses só, né?
Pois é. Né? 2 meses ainda só. Ô, secretário, o senhor... Candidato, o senhor falou bastante dos conselhos aí, mas ele vai ser conselho consultivo ou deliberativo? Vamos lá. É deliberativo para quem, consultivo para quem, né? Nós temos uma lei que diz que quem aprova as leis é a Câmara Municipal. Então, o que nós estamos propondo é que ele seja deliberativo em relação àquilo que a Prefeitura vai levar. Entendeu? Por isso que nós estamos dizendo, não é um conselho aparente, é um conselho onde vocês vão ter voz ativa. É isso que nós estamos propondo. Entendeu? Ah, eu vou chegar lá e vou falar, gente, nós temos que cortar salário. Vocês vão dizer, não, vocês têm que dar 10%. Aprovou no conselho? É isso que nós vamos levar, nós vamos bancar junto. Então vocês vão ter voz ativa. A proposta que a Prefeitura vai levar enquanto legislação, enquanto em relação aos funcionários do serviço público, vai sair dessa comissão. Tá certo? Nós vamos instituir isso, inclusive, na forma da lei. Em relação, e é o compromisso político que nós, do PSOL, estamos assumindo com vocês. Tá certo? Por isso que eu digo que isso estabelece uma pressão muito interessante e pode restabelecer um equilíbrio, entende? Entre a pressão que os partidos políticos fisiológicos, né, que estão ali orbitando, né, querendo estar nos cargos de confiança, né, e, portanto, vão fazer a pressão para boicotar aquilo que é oposição a eles, né? Mas vocês podem estabelecer uma pressão no sentido contrário. Sim. Entende? Então é muito interessante, eu diria isso, né? Independente de nós estarmos na prefeitura ou não, eu acho que essa é uma proposta que a gente pode, inclusive, desenvolver para os próximos prefeitos. Sim. Entende? De ter essa comissão e de fazer valer essa comissão. Agora, se não tiver mobilização, evidentemente que nada disso sai do papel. Né? Mas eu acho que é muito interessante. Não, é que até mesmo, você falou dos partidos políticos, assim, já aconteceu em alguns governos que a gente ia lá brigar com o prefeito, mas o cargo é do vereador, né? Aí você fala qual que é o vereador, então, né? Não vai falar qual que é o vereador, porque se eu sei qual é o vereador, a gente vai para cima do vereador, né? Candidato, gostaria de agradecer. As nossas questões chegaram ao fim, mas se o senhor quiser colocar alguma proposta que a gente não perguntou, fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. Bom, gente, eu mais uma vez quero agradecer, tá certo? Parabenizar o Sindispam pelo espaço criado. Acho que é fundamental, uma ideia genial de vocês, né? No sentido de chamar cada prefeito aqui, fazer comprometer-se, né? Com quem você se compromete, com quem você não se compromete, né? E a gente espera que cada candidato seja bastante sincero mesmo, né? No compromisso assumido, entende? Então acho que é fundamental, vocês estão de parabéns, né? Então agradeço aqui o espaço, né? Criado por vocês e mais uma vez, né? O PSOL 50 é muito interessante aí para tentar fechar, né? Algo que me deixa muito preocupado, né? Eu tenho acompanhado, evidentemente, a entrevista dos vários candidatos, né? Pelas redes aí, pelos espaços criados, né? Outros espaços, né? E me assusta muito a informalidade com que vários candidatos tratam vários temas. Do tipo, dizendo assim, bom, qual é a sua proposta para tal tema? Eu vou consultar a população. Bom, como é que você vai consultar a população? Como é que você consulta 250 mil pessoas? Não, eu vou com uma pranchetinha ali. Como é que você faz isso? Entende? Então, eu acho que é muito importante que o servidor saiba isso, né? Tem que dar uma analisada nos partidos políticos. Os partidos podem parecer que não fazem a diferença, mas colocar, ter o Ayrton Garcia do PSL aqui em São Carlos não fortalece a nossa luta, a luta do serviço público, a luta dos servidores públicos. Ter o Ayrton Garcia, ter um PSDB, ter um PSC, ter um PL, esses são partidos de base do governo Bolsonaro, que é o governo que está propondo acabar com o servidor público. Eles são os nossos inimigos. Então nós temos que saber identificar quem nós queremos ter aqui na prefeitura que possa ser oposição, fortalecer a oposição a um projeto de destruição do serviço público. Então vocês têm que saber identificar, entende? Essa situação. O voto útil é o voto que vai fortalecer essa luta. O voto útil não é aquele que vai... o cara ganhou, eu votei nele, eu estava com ele. Tá certo. Pode ser que essa vitória que você deu a esse candidato, né, fortaleceu a sua derrota. Então eu prefiro apresentar propostas aqui que podem ser propostas não consensuais com a população, mas eu quero tentar convencer a população, e se não convencer, nós aceitamos ser minoria, do que simplesmente fazer um papel demagógico aqui e dizer, eu quero saber o que a população pensa, para dizer a ela que eu estou com ela. Entende? Então aqui nós não vamos fazer isso não, aqui a gente tem posição
sobre vários temas. E são essas posições, em cima dessas posições, que nós vamos continuar lutando, independente de sermos eleitos ou não à Prefeitura de São Carlos nesse ano. Tá certo? Então agradeço aí o espaço, tá certo? E chamo vocês a votarem, PSOL 50, inclusive para vereadores. Precisamos lá de vereadores combativos, né? Nós temos vários aí, né? Inclusive de outros partidos, né? Mas o PSOL 50 pode fazer a diferença nessa relação, inclusive, do funcionalismo público, da luta do funcionalismo público, da luta dos movimentos sociais, né? Junto à Prefeitura, tá certo? Então pode ser fundamental. Muito obrigado.